Eu desejo para aquelas pessoas que estão acompanhando esta live uma boa noite de salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Meus irmãos, estou muito feliz pelo fato de estar aqui anunciando a mensagem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mensagem esta que eu sempre gosto de falar este versículo, que passarão os céus e a terra, porém a palavra do Senhor ela permanece eternamente. Temos um tema, que diz assim: viva a compaixão. E a nossa divisa se encontra no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20, que diz assim a palavra do nosso Deus. Disse Paulo: fui crucificado juntamente com Cristo, e, desse modo, já não sou eu quem vive, mas, sinônimo de porém, Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Esse é o nosso tema e a nossa divisa de missões, mas debaixo da permissividade de Deus, não me ousarei em falar sobre esse texto. Vou deixar para outros irmãos eruditos do Senhor aqui, que com certeza Deus ainda irá de usar muitas pessoas para ministrar esse texto, mas Deus assim o permitiu que nós abordássemos nessa noite o livro de Lucas, capítulo 5, versículo de número 12 adiante, que diz assim: e aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Versículo 13: e ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para se por ele curada das suas enfermidades. Versículo 16 para terminarmos. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Oremos. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor permitiu que eu estivesse aqui, Senhor, no teu altar, para ministrar a tua santa palavra, Senhor. A tua palavra que é digna de toda aceitação, Senhor. Deus, a tua palavra é inerrante, a tua palavra é infalível, incontestável é a tua palavra, Senhor. O Senhor um dia dissera desta forma, que assim seria a palavra que saísse da tua boca. Ela não voltaria vazia, mas antes faria aquilo que lhe apraz e prosperaria naquilo que o Senhor a designou. Deus, é a tua palavra, Senhor. Deus, a Bíblia não contém a tua palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, que ministra ao nosso coração, que fala no mais íntimo do nosso ser a tua palavra, Senhor.
Somente a tua palavra alcança lugares mais profundos no coração do homem, Senhor. É a tua palavra, Senhor, que será ministrada nesta noite. Usa o teu servo, usa o teu filho, Senhor, e que eu diminua, para que o Senhor cresça, resplandeça e apareça nesta noite, Senhor, para o louvor da tua glória. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas transgressões, iniquidades, maus pensamentos. Tenha, Senhor, misericórdia, compaixão da nossa vida nesta noite, para todo sempre. Amém. Viva a compaixão. E por que não falar de Jesus, né? Jesus, o missionário de Deus, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos, contemplamos a sua glória, como a glória do Filho unigênito do Pai. Jesus estava aqui passeando por algumas cidades, e logo após Jesus passear por umas destas, o texto vai dizendo que um certo homem leproso, quando avistou a Jesus, este homem correu de forma imediata para tocar em Jesus. Meus irmãos, vocês sabem muito bem que no antigo Israel, um homem que se porventura tivesse alguma lepra, por causa da lei, este homem deveria se afastar da sociedade. Este homem não poderia tocar nas pessoas. Mas este homem teve uma atitude magnífica, cujo o próprio texto diz que quando ele viu a Jesus, primeiro ele viu a Jesus, e depois o texto diz que ele prostou-se aos pés de Jesus. Mas aqui também nós conseguimos tirar muitos exemplos de Jesus, que com certeza vai nortear a nossa vida e a nossa mente nesta noite, para que juntos entendamos o verdadeiro significado da compaixão. É Jesus. Jesus que é o verdadeiro significado da compaixão. E o primeiro exemplo que tiramos aqui, nesse texto de compaixão, é que Jesus, ele viu o rapaz. Jesus, ele viu o leproso, meus irmãos. Muito embora o leproso tivera uma atitude magnífica de ver, de se prostrar aos pés de Jesus, mas Jesus também viu aquele rapaz. Irmãos, só quem se compadece por alguém é quem vê a necessidade do seu próximo. A compaixão, ela não se concretiza de qualquer forma. Primeiro nós precisamos enxergar, ver a necessidade do outro como se fosse a nossa própria necessidade. É isso que é compaixão. É a gente olhar, é a gente ter um olhar perceptivo da dificuldade do nosso próximo. Alguns anos, eu não me recordo mais, eu ainda no auge da fé cristã, como ainda nós estamos, graças a Deus, eu estava passeando pela Avenida 7. Eu lembro que eu estava com as minhas mãos cheias de sacolas, sapatos, camisas, coisas afins. Nisso tinha um certo senhor, um jovem, um rapaz de rua. E naquele momento eu senti de Deus de pregar para ele, meus irmãos. Sabe o que eu fiz? Não olhei para aquele rapaz. Essa experiência marcou a minha vida. Meus irmãos, precisamos ter experiência com Deus. A experiência com Deus é principal, é algo primordial na vida do cristão. Todo cristão precisa ter experiência com Deus.
E naquele dia, eu senti de Deus de pregar para aquele jovem senhor. Sabe o que eu fiz? Virei o rosto. Não preguei para ele. Meus irmãos, creiam em Deus. Deus abriu os meus lábios e falou por mim. E aquele jovem senhor disse amém. Eu recebo. Deus literalmente abriu os meus lábios e falou por mim, meus irmãos. Sabe o que é isso? É compaixão. Naquele momento eu não estava vivendo a compaixão, mas eu tive aquela experiência com Deus e marcou a minha vida. Ninguém consegue viver a compaixão se não conseguir olhar para a dor do seu próximo. Não vai acontecer a compaixão se a gente não tiver um olhar perceptivo da dificuldade do nosso próximo, da dificuldade do nosso irmão. E aquele que não ajuda os seus está negando a fé, meus irmãos. Precisamos pedir a Jesus um olhar perceptivo, um olhar amoroso, um olhar carinhoso. E por que não pedir a Deus o discernimento espiritual para Deus mostrar as coisas além da nossa visão humana, além da nossa percepção humana. E Jesus, em primeiro lugar, quando aquele homem se prostrou diante dele, Jesus viu aquele rapaz, Jesus olhou para aquele rapaz. E a segunda lição que nós podemos tirar desse texto é que primeiro Jesus olhou para o rapaz com paixão. Primeiro você precisa olhar para que você ao menos possa sentir a dor do seu próximo. E em segundo lugar é que Jesus ele percebeu o sofrimento do rapaz. Só quem sente o sofrimento de alguém é quem primeiro olhou. Primeiro a gente olhou, sentiu o sofrimento daquele rapaz. E a Bíblia diz que Jesus ele repetiu essas palavras: quero ser limpo. Peçamos a Deus mais uma vez discernimento espiritual para entendermos o momento certo que Deus pode e Ele quer, e Ele vai agir na nossa vida, meus irmãos. Precisamos estar atentos, alertos, na vigilância para ouvir e entender o que Deus vai e que Ele pode realizar através da nossa vida. Para que nós possamos seguir este modelo de compaixão. Jesus é o nosso modelo principal de compaixão. Jesus, conforme eu disse no início da mensagem, Ele largou toda a sua glória para viver no meio de pessoas pecadoras. Mas mesmo assim Jesus ele conseguiu demonstrar, viver e mostrar o sinônimo, o verdadeiro modelo desta palavra compaixão. Primeiro ele ouviu o rapaz. Compaixão, ela se inicia quando a gente ouve, quando a gente dá liberdade para alguém falar. E às vezes tem pessoas que estão passando por tantas dificuldades, que às vezes essa pessoa não quer uma solução, quer apenas ser ouvida. Tem pessoas que não querem a solução, querem apenas desabafar com você, querem apenas desabafar comigo. E nós precisamos ter o discernimento de Deus para trazer uma solução bíblica para esta pessoa, para o teu irmão, para a tua irmã, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu irmão de sangue. Precisamos, às vezes, ter um ouvido perceptivo para ouvir, ser rápido no ouvir e tardio no falar, para que possamos dar uma resposta aplausiva
para essa pessoa, para que possamos viver um modelo de compaixão. E assim o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Amém? Primeiro, Jesus ele viu o rapaz. Segundo, ele percebeu o sofrimento. E em terceiro lugar, Jesus ele ouviu o apelo do rapaz. Quantas pessoas estão gritando perto de nós? Quantas pessoas estão gritando pelas TVs da vida? Na Rússia, na Ucrânia. Às vezes estamos tão ligados com as coisas que estão acontecendo lá fora. E isto é bom, a gente estarmos antenados com as coisas que estão acontecendo no universo. Mas às vezes dentro do seu universo, aqui no seu bairro, possa ser que alguém hoje não teve um café. Possa ser que alguém hoje não teve um almoço. Possa ser que alguém neste momento esteja chorando porque não vai ter o que jantar. Possa ser que um irmão seu esteja precisando de uma oração. E Deus pode te levantar neste momento para você levantar um clamor em favor deste irmão. Possa ser que um irmão neste momento esteja desempregado. E Deus pode levantar você como um canal de Deus para abençoar a vida desse irmão. Possa ser que um irmão esteja agora neste momento esperando uma resposta processual há tanto tempo, e às vezes você está orando, Deus lembra deste irmão para você orar e você não ora. Quando isso acontece, meus irmãos, na oração, é porque alguém está precisando. Alguém está precisando que segure a corda para ele. E nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus e seguir o modelo de compaixão. Que não é fácil, é muito difícil. Às vezes, para seguirmos este modelo de compaixão, somos apedrejados. Às vezes, para seguirmos este modelo da compaixão, pessoas falam mal de nós, pessoas desacreditam de nós, mas não se preocupe com isso. Se Deus ele nos chamou para vivermos o modelo de compaixão, tenha certeza que Ele garante. Ele garante. Ele garante. Paulo um dia disse desta forma: Cristo veio ao mundo para salvar todos os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, que viu a Jesus no caminho de Damasco. Jesus tem aquela conversa com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele responde: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, Saulo. Você está perseguindo os meus pequeninos, mas você não sabe que quanto mais você persegue a eles, a mim você persegue. E a partir daquele momento, Saulo teve a sua vida transformada e ele passou a entender o senhorio de Jesus na vida dele. E é por isso que aqui em Gálatas ele fala com toda a convicção, Alessandro, que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos, isso é forte. Isso é mais forte do que a bomba de Hiroshima. Isso é muito forte. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É muito fácil a gente pregar e expressar o que está escrito nesse texto, mas difícil é viver. Mas não é impossível. Esta semana estava ali perto do Ogujá, com a moto da empresa na minha via, obedecendo todas as sinalizações, respeitando o limite da velocidade. Eu estava indo em direção ao hospital ali onde Herbert trabalha,
um cidadão no veículo, ia sentido Rio Vermelho, eu estava dando sinal, ele passou na minha frente, cortou para a esquerda, quase me acidentava, quase saía do controle, esse irmão que está aqui falando com vocês, quase eu saía do controle, quase eu entrava em vias de fatos e de direitos, mas eu lembrei da compaixão. Jesus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da vida deles. Sabe o que é isso? É compaixão, meus irmãos, é no dia a dia. Compaixão não se adquire lendo livros, compaixão se adquire no dia a dia, com Jesus, com pessoas, com relacionamentos, se relacionando com pessoas, é que a gente passa a viver esse modelo de compaixão. E segundo, aliás, em quarto lugar, primeiro Jesus, ele viu o rapaz. Segundo, ele percebeu o sofrimento do rapaz. Terceiro, ele ouviu o apelo do rapaz. E em quarto lugar, ele sofreu com o homem. Compaixão não é apenas você ajudar e dar as costas e dizer: eu já lhe ajudei, se vire agora. Isso não é compaixão. Compaixão é você sofrer com o seu irmão, é você padecer com os seus irmãos. Levai as cargas de uns aos outros, para que desta maneira cumpramos a lei de Cristo. E Jesus fez isso por nós. Jesus, ele sofreu em nosso lugar. Sofreu ou não sofreu? Jesus, ele padeceu daquela cruz do Calvário. Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Quantas pessoas oram o Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida. Não, só quero só o reino, mas a vontade eu não quero. Não está vivendo o modelo de compaixão, não está conseguindo sofrer pelo teu próximo. E Jesus, ele sofreu com o homem, ele sentiu a dor daquele homem. Às vezes nós oramos o Pai Nosso e não entendemos o quanto é poderoso a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Se alguém está precisando de uma ajuda, eu vou ajudar. Se alguém está precisando de um braço para o levantar, eu vou levantar. Isso é modelo de compaixão. Irmãos, a compaixão é algo tão tremendo que causa um impacto tão tremendo na vida de alguém, de uma forma tão que marca a vida de alguém. Quando a gente usa de misericórdia para a vida de alguém, tenha certeza que isso vai marcar a vida do seu próximo. Tenha certeza que alguém nesta noite está precisando da compaixão, a começar por mim, a começar por você. Lembre agora de alguém que você conversou nesse dia de hoje, alguém que você olhou, percebeu, rapaz, você precisa da compaixão. Feche agora os seus olhos e ore ao Senhor. Alguém que você conversou nesse dia de hoje, no seu trabalho, no seu curso, no seu dia a dia, alguém que possa ser que até sorriu para você, mas Deus sabe, mas Deus te mostrou algo muito além daquilo que essa pessoa estava passando para você, e possa ser que você não orou, possa ser que você estava disperso, possa ser que você nem sequer levantou uma oração na mente por esta pessoa. Lembre agora desta pessoa, lembre agora e ore comigo. Um amigo seu, alguém da sua família
que precisa da compaixão. Talvez possa ser o seu pai, talvez possa ser a sua mãe, que há anos ainda não confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ore agora pelos seus, pela sua família, pelos seus amigos. Senhor, neste momento nós oramos a Ti, Deus, em favor, Deus, dessas pessoas, em favor, Deus, do ministério de música desta igreja. Derrama da Tua compaixão, Senhor, em favor dos levitas, em favor dos líderes desta igreja, Senhor, em favor do pastor José Pereira, Senhor, e toda a sua liderança. Derrama agora da Tua compaixão sobre a vida de cada um deles, Senhor. Derrama da Tua compaixão, Senhor, na vida do corpo diaconal desta igreja, Senhor. Derrama da Tua compaixão, Deus, no corpo ministerial de cada departamento desta igreja, em nome de Jesus. Senhor, que a Tua compaixão nesta noite possa alcançar aqueles irmãos que se encontram frios, debilitados e doentes na fé. Senhor, alcança-os agora nesta noite, em nome de Jesus. Por intermédio da nossa vida, Senhor, nos levanta nesta noite. Levanta e resplandece, porque já vem a Tua luz e a glória do Senhor vem resplandecendo sobre a nossa vida. Levanta-nos nesta noite, Deus, do acomodismo. Levanta-nos para fazer a Tua vontade, para executar o Teu querer, para viver o Senhor aqui na terra, para viver a Tua vida aqui na terra, para que possamos exalar o bom perfume do Senhor Jesus e vivermos também a compaixão, em nome de Jesus. Meus irmãos, e para terminarmos, Jesus, Ele agiu em favor da pessoa que estava enferma. Primeiro, Jesus, Ele viu. Segundo, Ele percebeu o sofrimento do rapaz. Terceiro, Ele ouviu o apelo do rapaz. Em quarto, Ele falou com o rapaz. E em último lugar, Ele agiu em favor da pessoa que estava necessitada. É o que nós fizemos aqui agora. Oramos. Jesus, Ele agiu. Jesus tocou. Ele agiu. Ele tocou no leproso. Aleluia. O mesmo Deus trino que estava na criação de todas as coisas, quando a Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, no princípio criou Deus todas as coisas. Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia. E disse Deus: haja. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Naquele momento existia abismos, trevas. Da mesma forma, existia trevas, não existia luz na vida deste homem. Ele era um leproso, mas o mesmo Deus Pai, o mesmo Deus Filho, e o mesmo Deus Espírito Santo que estava lá no princípio, Bereshit no hebraico, no princípio criou Deus. Esse mesmo Deus Trino estendeu as suas mãos para o leproso. E quando Jesus, Ele estendeu as suas mãos para o leproso, de forma imediata, não foi imediata, de forma imediata, a lepra foi-se embora da vida daquele homem. Não precisou de médico, não precisou da medicina, muito embora nós precisamos respeitar a medicina, muito embora nós também precisamos respeitar a ciência.
E diga-se de passagem, depois de anos de Bíblia que nós conhecemos, hoje que a ciência veio comprovar que a alma existe, coisa que nós já sabemos há muito tempo, que Deus ele fez o homem, Deus criou o homem e Deus colocou no homem uma alma. Hoje que a ciência veio comprovar isso, mas mesmo assim nós precisamos respeitar a ciência, a medicina, mas aqui não precisou da ciência, não precisou da medicina, porque o próprio Deus estendeu as suas mãos para aquele leproso e disse: quero, fica limpo. Aleluia! E a lepra foi embora e aquele homem nunca mais teve a lepra no seu corpo. A misericórdia de Deus alcançou aquele homem através de Jesus, porque Jesus ele agiu. Que Deus traga motivação para a nossa vida nesta noite, que Deus nos levante nesta noite para ajudar alguém, que Deus nos dê força, coragem e ânimo para levantar o caído, que nós permitamos que Deus nos levante nesta noite para ser boca dele aqui nesta terra. Há muitas promessas do Senhor que precisam se cumprir na nossa vida, e Deus não falha, Deus não tarda. Muitas pessoas dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu não acredito nisso, porque Deus ele faz tudo certo e na hora certa, porque Ele é Deus. Deus está falando conosco nesta noite. Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Tome a sua posição, meu irmão. Tome a sua posição nesta noite, minha irmã. Ninguém que se milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de o agradar aquele que o alistou para a guerra. Soldados de Cristo, se apresente no quartel, se apresente diante de Jesus. A sua missão ainda não parou, a sua missão ainda continua. A ordem é dele, a ordem é dele, e não podemos parar, e sequer podemos pensar em parar. Quantas vezes você já pensou em parar? Quantas vezes você já pensou em desistir? No dizer baiano, chutar o balde. Já pensei isso várias vezes. Sou humano, estou em busca da perfeição. Mas quando eu olho para o retrovisor da vida e contemplo as maravilhas que o Senhor fez na minha vida, eu paro, reflito e penso: ainda não é hora de desistir. Não é hora de desistir e não podemos desistir. Porque aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Há uma multidão de pessoas necessitadas que precisam que precisam da ajuda de vocês, que precisam da ajuda de mim, e eu preciso estar na brecha, como diz o nosso pastor, na brecha, na posição para entendermos o momento certo de agir em o nome de Jesus. Esse nome todo-poderoso, esse nome que tem poder nos céus, na terra, debaixo da terra, nas profundezas do mar. Este nome tem poder. Esse nome que ressuscitou Lázaro. Este homem que ressuscitou ao terceiro dia. É esse mesmo homem, é esse mesmo Cristo que habita dentro de você, meu irmão. Você é uma vitoriosa, você é um vitorioso em Cristo Jesus. Não aceite Satanás dizer que você é um derrotado. Derrotado é ele, que em breve a Bíblia diz que Deus esmagará ele debaixo dos nossos pés.
Declare isso nesta noite. Eu sou um vitorioso. Você é uma vitoriosa em Cristo Jesus. Porque Deus, Ele está agindo em seu favor. E se Deus está agindo em seu favor, é porque Deus está em movimento. Deus está trabalhando. Como diz aquela música, no silêncio, Deus trabalha com você. Deus trabalha por você. No silêncio, Deus neutraliza o inimigo, meus irmãos. O médico cirurgião, quando está fazendo uma cirurgia, precisa ter todo silêncio. Até mesmo Samuel, que está me ajudando com essas notas musicais, pare não, meu filho. Até mesmo Samuel, que está me ajudando com essas notas musicais, se ele estivesse numa sala de cirurgia, ele não poderia tocar, porque precisa ter um total silêncio na sala de cirurgia. Mas o silêncio não significa que o trabalho parou. O trabalho continua, mas precisa ter um total silêncio. Eu sou prova disso. Eu presenciei todo o nascimento do meu filho. Apesar que hoje alguns médicos não deixam os pais entrarem na hora que está iniciando o corte na barriga da mãe. Só quando já está atingindo algumas camadas, aí que os médicos permitem que os pais entrem, mas eles dão a ordem: olha, não pode fazer zoada. Se for tirar uma foto, desligue o flash, bote em modo avião, porque não pode ter zoada. E nisto eu presenciei tudo. A barriga da minha esposa sendo cortada, e do nada eu vi o meu filho saindo, mas estava em silêncio. Mas a cirurgia estava acontecendo e tudo deu certo. Sabe o que é isso? Deus está em silêncio, mas mesmo em silêncio, Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando por você, Lucas. Deus está trabalhando por você, meu irmão. Ivo, mas eu não estou conseguindo enxergar nada. Não precisa enxergar não, meu irmão. Eu vou até usar essa redundância. Não precisa enxergar não, meu irmão. Apenas creia, confie, descanse, que Jesus, o modelo de compaixão, está trabalhando em seu favor. Ele está agindo por você. E da mesma forma como Jesus agiu na vida daquele homem, ele tocou, ele sentiu, ele olhou, ele percebeu, ele sentiu a dor. Jesus tocou. Há muitas pessoas que precisam ser tocadas por Deus. E Deus não vai descer da terra e tocar na vida desta pessoa, porque Deus escolheu você, Alessandra. Deus me escolheu. Deus nos escolheu para uma ordem, para uma missão. E o irmão Francisco leu aqui o tema de missões, Mateus 28, versículo 20. A missão, ide significa indo, pregai o evangelho de Cristo. Indo, pregue a compaixão. Que Deus nos levante nesta noite para vivermos de uma forma real a compaixão. Há muitas pessoas que precisam de nós, e não são poucas, são muitas pessoas, e nós não podemos desperdiçar as oportunidades, quer seja no trabalho, na sua família, no seu lar, no seu curso, na sua faculdade. Não desperdice as oportunidades que Deus lhe der. Abrace todas e deixe Deus agir através de você. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar a Deus nesta noite? Aleluia.
agradecendo a Ele por tudo. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça e bondade. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Muito obrigado porque através dessa passagem o Senhor nos ensinou tantas coisas. O Senhor viu aquele rapaz, o Senhor viu, ouviu, tocou naquele rapaz, o Senhor agiu na vida daquele rapaz. É a compaixão, Senhor. Ó Deus, levanta-nos nesta noite, Deus, a começar por mim. Estava ali conversando com o irmão Maurício, Senhor, fazendo um recorte da minha vida. Senhor, levanta-me nesta noite, Deus. Eu preciso viver a Tua vontade aqui nesta terra, Senhor. Eu preciso executar o Teu querer aqui na terra. O quão tem sido difícil, Senhor, as dificuldades, os apertos daqui, aperta de lá, mas eu preciso estar na brecha, mas eu preciso estar na Tua posição, Senhor, olhando firmemente para o nosso autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, levanta a Tua igreja nesta noite, para vivermos juntos o modelo da compaixão. Senhor, levanta-nos para ajudarmos pessoas necessitadas, pessoas que precisam de uma palavra, pessoas que precisam de um ânimo, pessoas que precisam de um encorajamento, Senhor. Levanta-nos nessa noite, Senhor, arranca toda tristeza, todo desânimo e caia por terra, desânimo, tristeza, falta de fé, caia por terra, em nome de Jesus. E declaramos nesta noite, declaramos no mundo espiritual, que somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos muito mais do que vencedores por amor daquele que nos amou primeiro. Levante a tua mão nesta noite e juntamente neste ato profético, diga comigo: em Cristo Jesus. Você aí no seu lar, repita comigo nesta noite: em Cristo Jesus, eu sou muito mais do que vencedor, porque Jesus, Ele me amou. E se Jesus, Ele me amou, é porque a compaixão dEle alcançou a minha vida, e a compaixão dEle está agindo em favor da minha vida. E eu vou tomar posse desta palavra nesta noite, e eu vou permitir que Deus faça de mim um canal abençoador para abençoar outras vidas, em um nome de Jesus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. E estamos nos despedindo da casa do Senhor.